Olá pessoal, estamos de volta às nossas aulas. Vamos exibir aqui o vídeo com a resolução da atividade da semana anterior, ainda sobre função. Nós temos a questão 19 que fala o seguinte: uma bomba de água despeja 4 metros cúbicos de água por hora em um reservatório com capacidade para 60 metros cúbicos. E uma outra bomba retira 2 metros cúbicos de água por hora desse reservatório. Considerando inicialmente que o reservatório esteja vazio e que a bomba que retira a água é ligada após 2 horas de funcionamento da bomba que despeja a água. Responda. Item A. Após quanto tempo de funcionamento simultâneo das bombas, a quantidade de água no reservatório chega a 16 metros cúbicos? Item B. Escreva uma função que expressa a quantidade Q de litros no reservatório em função do tempo t em que as bombas funcionam simultaneamente. Então veja bem, algumas situações aqui que são importantes. A quantidade da bomba que despeja, que é 4 metros cúbicos por hora. A quantidade da bomba que retira, que é 2 metros cúbicos também por hora. E o tempo em que as duas funcionam simultaneamente, já que as perguntas falam especificamente disso. Após quanto tempo de funcionamento simultâneo, escreva a função que expressa a quantidade do reservatório quando as bombas funcionam simultaneamente. Então, as nossas respostas é quando as duas bombas estão funcionando ao mesmo tempo. Para isso, nós temos que lembrar o seguinte: considere inicialmente que o reservatório está vazio e que a bomba que retira a água ela só é ligada 2 horas depois do funcionamento da bomba que despeja. Então veja bem, se a gente for fazer uma função da bomba que despeja, vai ficar o seguinte: quantidade em função do tempo é igual a 4 vezes o tempo, já que é 4 metros por hora. Aqui está a função que despeja. Da que retira, quantidade de água retirada em função do tempo é igual a menos 2 vezes t. Por que menos 2? Porque essa bomba aqui está retirando a água. Se a gente juntar a função da bomba que coloca a água com a função da bomba que retira a água, nós vamos ter a função 4t menos 2t, que vai ficar a quantidade de água que permanece é igual a 2t. Eu gosto sempre de começar respondendo pelo item que pede a função. Escreva a função que expressa a quantidade de litros no reservatório em função do tempo em que as duas bombas funcionam simultaneamente. Detalhe: quando as bombas funcionam simultaneamente, a primeira bomba ela já passou 2 horas ligada. Então, a primeira bomba passando 2 horas ligadas vai ser 4 vezes 2, que vai ser 8 metros cúbicos. Então, o reservatório, para efeito de responder às nossas perguntas, ele já vai começar com 8 metros cúbicos. Então, a função que pede para escrever no item B é quantidade de água em função do tempo é igual a 2 vezes o tempo mais 8 horas. Isso aqui é a nossa função do item B. No item A ele pergunta: depois de quanto tempo simultâneo das bombas do reservatório chega a 16 metros cúbicos? O que é que a gente faz? Ele quer saber depois de quanto tempo essa função vai ficar igual a 16 metros cúbicos. Ora, a gente sabe que 2t mais 8 é a função. E sabe que ela deve ser igual a 16. Quando a gente pega a função e bota igual a 16, ela se transforma numa equação bem simples. E aí nós vamos ter 2t mais 8 igual a 16. 2t é igual a 16. Esse mais 8 vem para cá menos 8. Então, 2t igual a 8. Se 2t é 8, t é igual a 4. Como t é tempo, tempo de 4 horas. Ou seja, depois de 4 horas, com as duas bombas ligadas ao mesmo tempo, é que o reservatório vai ter 16 metros cúbicos. O item C pede para fazer o gráfico em relação a que nós escrevemos no item B. Detalhe: para você fazer o gráfico, você precisa de 2 pontos. Vamos colocar o primeiro ponto, ponto inicial, que é quando o reservatório está com 8 metros cúbicos, tá bom? Então está aqui, ponto inicial 8 metros cúbicos, e depois de 4 horas vai estar com 16 metros cúbicos, né? Então isso aqui é o nosso gráfico.
Lembrando que o gráfico é só a reta que indica a função. É só essa parte azul. Ok? Na questão 20 diz o seguinte: um automóvel movimenta-se com velocidade constante em uma estrada. Abaixo é possível observar a sua posição em determinados instantes. No tempo 0, o automóvel está na posição 20. Depois de 3 horas, ele está na posição 290. Depois de 5 horas, na posição 470. Depois de 7 horas, na posição 650. Qual é a velocidade média do automóvel? Isso aqui é muito fácil fazer. Desses 290, você tira 20, que é de onde ele partiu, vai ficar 270. 270 dividido por 3, 90. Então a velocidade é igual a 90. Mas eu gosto sempre de começar por a função. Escreva uma função que relaciona a posição S com o tempo t, em que o automóvel se movimenta. Ora, o B vai ser igual a 20. Por quê? Porque no instante 0, o automóvel está a 20, então A vezes 0 mais B igual a 20, B igual a 20. No instante 3, a posição é 290, então S3 igual a 290. Então 3A mais 20 é 290, 3A é igual a 290 menos 20, 3A é igual a 270. Então A é igual a 270 por 3, A é igual a 90, que é a resposta do item A. E no item B pede a função. A função em função do tempo vai ser 90, que é a velocidade, vezes o tempo, mais o 20, né, que é a posição inicial. Isso aqui, inclusive, é usado muito na física, né? Posição em função do tempo é igual a 90, que é a velocidade, vezes o tempo mais 20, item B. No item C pede, após 10 horas, qual é a posição ocupada pelo automóvel na estrada? Ora, esse T é tempo, certo? Se ele quer saber a posição depois de 10 horas, só é você tirar o T e colocar 10, tira esse T e coloca 10. Posição do automóvel depois de 10 horas é igual a 90 vezes 10 mais 20. Posição do automóvel depois de 10 horas é igual a 90 vezes 10, 900 mais 20. Posição do automóvel depois de 10 horas, 920 km, item C. No item D pede esboce um gráfico que relaciona a posição do automóvel na estrada em função do tempo. Basta você pegar duas dessas informações aqui para fazer o gráfico. Que eu peguei no instante 0, posição 20, no instante 3, posição 290. Aqui, no instante 0, posição 20, no instante 10, 920. Aqui a parte azul, nosso gráfico. Basicamente, era isso a resolução das duas questões.